Olá, sejam todos bem-vindos ao Mensageiro Profético, o seu canal das profecias bíblicas e as verdades de Deus para os últimos dias, as verdades presentes para o tempo do fim, e nós estamos no tempo do fim. Hoje vamos falar sobre reforma de saúde, o segredo para uma vida longa e saudável. A propósito, como está a tua saúde, hein? Olha como você leu na capa, né? Saúde total ainda é possível. Portanto, se você não tem uma boa saúde, pegue uma caneta, um papel, a Bíblia e venha para cá. Vamos já começar. Coloco na tela para você aí, ó. Acompanhe. Reforma de saúde. A alimentação original e ideal que Deus estabeleceu para toda a raça humana foi, leia comigo aí, ervas e frutas. Isso mesmo, nós vamos ler isso aí em Gênesis, no capítulo 1, versículo 29. É um balãozinho aí informando que nós somos o que comemos. Gênesis, capítulo 1, versículo 29, vamos ler juntos. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Venha aqui então, você entendeu que é prescrição do nosso Criador, do soberano Criador, que o ser humano se alimentasse de frutas e ervas e frutas, e apenas isso. Essa foi a alimentação original estabelecida por Deus para toda a raça humana. E acredite, seguindo este princípio, os primeiros seres humanos tiveram uma vida longa, 700 anos, 800 anos, Adão viveu 930 anos. Então tem algum mistério nessa alimentação? Ela realmente funciona? Eu quero botar na tela para você 3 tipos de alimentação que hoje o ser humano consome. A primeira alimentação é a alimentação ideal. Essa, de fato, é uma alimentação estabelecida lá na criação, apenas ervas e frutas. Vamos para a segunda alimentação, aí você acompanha no meio, de azul, a alimentação permitida. A primeira é a alimentação ideal, a segunda é a alimentação permitida, é a alimentação que aconteceu pós o dilúvio. E a terceira alimentação é a alimentação proibida. Aliás, essa não é nem alimentação. Ela sempre será proibida. A alimentação na nova terra será a alimentação ideal e original como era no Jardim do Éden, ou seja, a primeira alimentação. As pessoas do mundo todo mundo está se alimentando como quer. E tudo que aparece na frente eles dizem, é para se comer. Mas, queridos, entenda, só há um tipo de alimentação ideal, ervas e verduras. E depois, podendo então acrescentar legumes, hoje é permitido. Frutas, verduras, legumes, cereais, permitido por Deus como sendo a alimentação ideal. Eu quero falar um pouco sobre a segunda alimentação, que é a alimentação permitida. Por que essa alimentação permitida depois do dilúvio? Como vocês sabem, o dilúvio destruiu toda a vegetação, ficou só um lamaçal, morreram as árvores, toda a vegetação. Então, durante um período, o ser humano precisava se alimentar de animais, mas isso uma alimentação apenas permitida por um período, seria uma medida paliativa enquanto voltava a vegetação natural da terra. Mas o ser humano, depois que saiu da arca, ele pegou gosto pelo comer carne, pelo provar sangue, porque, na verdade, nem o sangue era permitido. Pegaram o gosto pelo comer animais, pelo comer carne. E aí resolveram, até hoje, estar se alimentando de carne. Mas esse é um problema, aliás, um problema que avançou, porque aí entrou um terceiro tipo de alimentação. Porque a ordem para Noé é que ele colocasse um casal, preste bem atenção, um casal de animais imundos, impuros, um casal de cada espécie, de animais impuros, imundos, e 7 pares, ou 7 casais, de animais limpos para cada espécie. Então, por que isso? Porque Deus já sabia que por um período de tempo eles iriam precisar se alimentar dos animais limpos. Porém, o ser humano
Passado o dilúvio, não voltou para a alimentação original. E esse foi um problema, porque daí o ser humano já passou a se alimentar de outras coisas que Deus não tinha liberado para se alimentar. Dos insetos, que hoje é chamado como mariscos. E enfim, hoje o ser humano se alimenta de tudo que ele vê pela frente e ainda diz que tudo que Deus deixou é para se comer. Mas, queridos, hoje nós vamos ler alguns textos aqui e eu quero que você entenda de uma vez por todas que Deus quer fazer com que o seu povo volte para a alimentação original. Deus tem interesse que seu povo volte para a alimentação original. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos saúde. Abra sua Bíblia, o que diz aí em 3 João, versículo 2. Amados, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. É a orientação do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, que nós nos preocupemos com a nossa saúde, assim como nos preocupamos com a nossa espiritualidade. Tem muitas pessoas que pensam que a questão de alimentação saudável é só uma questão de saúde, mas não é só não. Nós vamos ver nesse vídeo, fica até o final do vídeo, porque nós vamos ver que é uma questão de salvação. E é por isso mesmo que o nosso eterno Pai, Ele quer trazer de volta, Ele quer trazer o seu povo para o regime original de alimentação ensinado para Adão e sua esposa lá no Jardim do Éden. Leia comigo o que diz aqui, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Queridos, nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor desde que nós o aceitamos como nosso Salvador. O nosso corpo deve ser o templo, o santuário do Santo Espírito do Eterno. Isso é muito importante. Continua a leitura de amarelo. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos errôneos e imorais. Então, os que são de Cristo já crucificaram. E é interessante eu te falar, porque veja bem, muitas pessoas estão esperando fazer as reformas e as mudanças só quando Jesus voltar. Ou seja, não vão fazer reforma nenhuma. Estão esperando que o nosso soberano Salvador, quando chegar, mude os hábitos de cada um, faça a transformação, a reforma de cada um, a mudança de caráter das pessoas. Queridos, isso não vai acontecer. A palavra do Eterno está dizendo que toda reforma que o ser humano precisa fazer, ele irá fazer antes de Jesus voltar. Porque Jesus não vai transformar caráter. Isso nós vamos ver ainda nesse vídeo, mas fica aí. Continua comigo aqui agora de verde, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e glória do nosso Deus. Você percebeu, meu amigo? Você percebeu que aí tudo que nós fazemos tem a ver com a nossa salvação e precisa ser para a honra e para a glória do Eterno Pai. Portanto, eu garanto para você, é importante que nós façamos a reforma de saúde. No vídeo passado falamos sobre a reforma espiritual, cujo título a gente colocou na capa lá para dar uma chamada no pessoal, né? Mortos-vivos. Quando você for procurar esse vídeo, né? Reforma espiritual, a gente colocou na capa lá mortos-vivos, né? Uma reforma espiritual necessária. Reforma e reavivamento espiritual, seguido o que? Da reforma de saúde deste vídeo aqui, que é muito importante, porque Deus quer trazer o seu povo de volta para um regime original, ideal, um regime que realmente trará saúde para você e para mim e para todos que quiserem adotar esse regime orientado por aquele que conhece o ser humano. Aliás, você sabe, se ele fez o ser humano, ele é que sabe o que é melhor e o que melhor alimenta o ser humano. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, da profetisa Ellen White, na página 81, está aí, você pode ler comigo aí de branco. É propósito do Senhor levar o seu povo de volta ao viver simples de frutas, vegetais e cereais. Continuando aí de verde. Deus está trabalhando em favor do seu povo. Não deseja que fiquem sem recursos. Ele está levando-os de volta ao regime originalmente dado ao homem. Você entendeu, meu amigo?
o Senhor soberano Salvador, conjuntamente com o seu Pai, o eterno Criador, estão trabalhando para que você e eu, para que o seu povo volte ao regime original para uma alimentação saudável de frutas e ervas, e podendo ser adicionada com cereais, com legumes. Essa é a alimentação que nós devemos ter no dia de hoje. Essa é a reforma de saúde que nós precisamos adotar imediatamente. Agora, quando lemos na pena inspirada que o Senhor está trabalhando para que voltemos ao regime original, isso é preocupante. Eu vou te dizer por quê. Meus amigos, nós temos duas experiências que são negativas com relação ao povo de Deus. A primeira experiência negativa foi com o povo que saiu do Egito. O povo no Egito era escravizado, maltratado, humilhado. O povo de Deus vivia uma vida de animais. Mesmo assim, quando eles saíram, pela bondade e misericórdia de Deus, quando Deus libertou o povo e que levou em direção à terra prometida, não demorou muito na viagem, começou uma murmuração por causa da comida. E o que eles se queixavam é que no deserto não tinha carne. Era uma reclamação que a gente pensando direitinho não fazia sentido, porque o eterno soberano, o Criador, havia provido um cuidado especial. Durante o dia havia uma nuvem que protegia contra o sol, para que o calor não fatigasse o povo. Durante a noite um clarão, para que o povo ficasse ali iluminado, representando aquilo ali, a glória de Deus, o cuidado do eterno para com o seu povo. No tocante à alimentação, ele mandou o pão do céu, também chamado de maná. Queridos, uma alimentação especial, alimentação dos anjos, alimentação celestial. Mesmo assim, o povo chegou para Moisés e perguntou: Moisés, cadê? Nós queremos, só esse negócio desse pão aí todo dia não estamos querendo mais não. Nós queremos é carne. Nós queremos é a carne. Ah, mas a gente tivesse ficado no Egito, porque no Egito tinha carne, a panelada, nós comíamos ali. Queridos, as pessoas estavam lembrando do Egito, do lugar da escravidão, de onde tinham saído por causa de comida, para comer carne. Isso foi todo dia e Moisés se sentiu o quê? Pressionado. Moisés se sentiu acuado e Moisés disse: Senhor, eu disse para o Senhor que eu não dava de conta, eu estou me sentindo mal, o povo chega para mim e pergunta por comida, por carne, que eu trouxe eles para cá para morrer no deserto de fome, Senhor. O que é que eu faço? E Deus ficou irado, Deus ficou chateado, irmãos. Deus fica chateado. Ele ficou chateado com o povo. E sabe o que aconteceu? Eu quero que você abra sua Bíblia aí, nós vamos ler juntos, em Números, no capítulo 11, e você vai ler comigo o versículo 31. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Vamos ler agora o versículo 32. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolher as cordonizes. O que menos recolheu teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Você entendeu a desfeita que Deus fez para eles? Foi uma desfeita, porque Deus fez com que a distância do arraial, a distância ao redor do arraial, bem distante do arraial, choveu cordonizes. Vocês querem carne, disse Deus. Então tá aí as cordonizes. Quase cerca de 1 metro do chão, da superfície, quase 1 metro só de carne. Por todo o arraial, em volta do arraial, distância de um dia de viagem, era só carne. E diz aqui que o que menos colheu 10 hómeres. Um hómeres equivalia na medida de litro, era para medir cereal, essa era uma medida do passado para medir cereal, mas equivalia a aproximadamente 3 quilos. De 2,5 a 3 quilos. Se tu multiplicar por 10, então aí nós temos o que menos colheu carne, colheu seus 40 quilos, seus 30 quilos de carne. Comeram carne, estenderam, botaram no ar. Agora nós temos muita carne. Sabe, queridos, isso chateou muito ao Senhor dos Exércitos. E eu fico pensando aqui em fazer um parênteses para nós. Tem muitas coisas que nós queremos fazer para atender o nosso gosto, mas que de fato chateia o nosso Criador, chateia o nosso Salvador também. Olha na tela comigo aí o que aconteceu. Estava ainda a carne entre seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo,
e o feriu com praga muito grande. Você percebeu que não compensa a busca pelo desejo carnal, pelos desejos da concupiscência, pelo desejo do apetite, pela condescendência do querer satisfazer só o apetite. Eu sei que a maioria de nós temos esta fraqueza de ter nos acostumado com um tipo de alimentação que é proibido, que é inadequado, que nem é alimentação. Mas o ser humano se acostumou com o sangue na boca. Hoje o ser humano come por futilidade, não é para alimentar-se, é por desejo, é pelo paladar, é porque eu quero provar essa carne tal, e aí começa a comer todo tipo de inseto, de répteis, de rastejante, de roedores, enfim, tudo que se move e até o que não se move, e alguns até dizem que tudo que Deus deixou é para se comer. Meus amigos, isso não é verdade. Deus se preocupa conosco em todos os detalhes, na tua alimentação, na tua espiritualidade, com o que nos vestimos, o que fazemos, como tratamos, como negociamos, como andamos, como nos procedemos na sociedade. Deus se preocupa com tudo que nós temos ou que nós somos, porque Ele quer que nós demos bons exemplos aqui, que sejamos um exemplo de pessoas saudáveis, pessoas sábias. E a alimentação que Ele nos proveu, a alimentação original, a alimentação natural de frutas, verduras, legumes, nozes, é uma alimentação que nos dará o que nós precisamos para a subsistência do nosso corpo. O exemplo disso está no profeta Daniel. Quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, você lembra dessa história? Foram colocados à prova vários jovens que foram escolhidos para servir o rei, mas que tinham que comer das iguarias do rei. E como o rei era pagão, ele comia seus ídolos. E aí Daniel fez questão de deixar claro que não iria participar dessa idolatria, não iria se contaminar. Daniel decidiu que não iria se contaminar com as iguarias do rei. Daniel chegou então para o seu supervisor e disse isso que nós vamos ler aqui na Bíblia. Abre a sua Bíblia aí, em Daniel 1:12. Disse Daniel então: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Apenas água e legumes? Isso mesmo. Ele disse então para o seu supervisor: Eips, eu lhe peço que você faça um experimento conosco. Nós não nos alimentamos dessas iguarias do rei. Nós temos uma alimentação especial, mas não vai prejudicar a nossa formação, não. O nosso conhecimento. Pelo contrário, eu peço que você nos dê aqui a oportunidade de provar isso para você. Faça um teste conosco durante 10 dias. Nos traga apenas água e legumes. E aí o superintendente lá, me parece Arioque o nome dele, né? Disse, olha Daniel, infelizmente isso vai colocar a risco meu emprego, minha cabeça aqui. Ele disse, não, eu peço, pode experimentar só 10 dias. E aí, queridos, diz a palavra do Senhor. Eu até quero que você leia comigo, Daniel 1, versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, e os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Venha para cá. Você entendeu, meu amigo? Eu sempre comento nesse canal que o Eterno, ele honra aqueles que o honram. É isso mesmo que você ouviu. Se você honrar a Deus na alimentação, acredite, Ele vai honrar você em outros aspectos. Olha o que aconteceu com aqueles homens. Os sábios de Babilônia ficaram invejosos com Daniel. Você conhece toda a história do livro de Daniel. Não foi por outra coisa, não. É que logo no início ele era um jovem, 17 anos. Alguns dizem que era 15, 16, 17, não sei a idade dele, não. Não importa, mas era um jovem. Era um jovem e que deu esse testemunho juntamente com Ananias, Azarias, Misael. Eles eram 4 jovens, deram esse testemunho. E de fato, diz aí a palavra de Deus, o rei Nabucodonosor chegou e fez as perguntas. Ei, sobre isso, ele respondia. Sobre aquilo, sobre isso, sobre aquilo. Em toda a ciência que ele fez perguntas para Daniel e seus companheiros, diz a palavra de Deus, foram encontrados 10 vezes mais sábios do que os magos, os encantadores e todos aqueles sabichões de Babilônia. Ora, querido, fica um exemplo aí para nós que vale a pena a gente apostar naquilo que Deus determina.
no tocante à alimentação e qualquer outra área da vida. Agora eu quero chamar a atenção daquele povo que está, segundo a Bíblia, tem um povo aqui que está preparando, o mundo está preparando uma igreja, está se preparando para a chegada do Salvador. É um povo especial, é o povo remanescente. E eu quero falar com você, meu irmão, meu amigo, você que disse remanescente, você que é remanescente. Você já tomou a decisão de ser, como Daniel, uma testemunha fiel e firme no tocante à reforma de saúde? Assim como João Batista, que saiu da cidade, deixou a cidade, foi viver como um vegetariano, comendo mel silvestre e gafanhoto às margens do Rio Jordão para batizar o povo e preparar o povo para a chegada do Messias. Você já tomou a decisão de fazer a reforma de saúde? Eu espero que depois desse vídeo nós, tanto você quanto a mim também, nós precisamos fazer a reforma de saúde com urgência. Lucas capítulo 7, versículo 28. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Bom, aqui nós temos a confirmação do próprio Salvador. É o Filho do Eterno quem está dizendo, olha, João, o estilo de vida dele está aprovado. Ele é o maior profeta de todos os tempos. E aí você, não, JR, os profetas maiores são Isaías, Ezequiel, né? Daniel, Jeremias. Não, meus irmãos. O Salvador está dizendo que entre os nascidos de mulher, o maior profeta é João Batista. O Senhor está aprovando o estilo de vida de João Batista. Eu espero que a gente aprenda alguma história, alguma mensagem com estes homens que deram este bom exemplo e que tiveram a aprovação do Salvador. E por que será que Deus não quer que nós nos alimentemos de carne? Ele não quer, ele não aprova, ele quer que nós deixemos de comer. Aí você pergunta, JR, mas tem na Bíblia, nós podemos comer carne de boi, nós podemos comer, porque é permitido, no livro de Levítico está permitido, tem a carne limpa, tem a carne imunda, mas tem a limpa, a gente come só a limpa. Meus amigos, eu volto a dizer, em nome de Jesus, essa medida para que se comesse as carnes consideradas limpas foi uma medida paliativa, uma medida provisória, uma medida temporária, enquanto a terra voltava a ser reflorestada, enquanto nascia novamente a vegetação sobre a terra. Porque depois do dilúvio, como eu já falei, repito, ficou tudo inundado, morreu toda a erva, toda a vegetação. Mas com o tempo, aproximadamente um ano, tudo já estava normal. Então esperava-se, depois daquele ano de recuperação, o povo voltasse para se alimentar de ervas. Esse é o desígnio do Salvador. Ele está chamando para que volte ao regime do Éden. Até porque, meus amigos, sabe o que diz a palavra de Deus? Ela diz que na nova terra ninguém vai tirar a vida do animal para se alimentar. O que você vai ser salvo, tá? Você vai para o céu com Jesus, tudo mais, tudo certo. Eu te pergunto, o que você acha que vai comer no céu? Vai matar um cordeirinho lá para comer? E na nova terra, quando for morar na nova terra, depois do milênio, você acha que vai matar alguém para você comer? Não, você sai caçando aí, você vai atirando, o que você vai comer? Queridos, lá ninguém vai tirar a vida de ninguém. Aliás, eu quero que você abra a sua Bíblia e vamos ler isso em Isaías. Leia comigo, Isaías, o capítulo 65, versículo 25. Você lê comigo. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A serpente comerá pó, não se fará dano algum em todo o meu santo monte. Aleluia! Aqui é o soberano Criador, Senhor dos Exércitos, que está dizendo, olha, no meu santo monte, vocês crentes que querem ser salvos, vou logo explicar. Ninguém vai matar cordeirinho, o boi, a galinha, ninguém vai matar. Lá não vai haver morte, nem pranto, nem dor. Você acha que o boi não sente dor, que o frango não sente dor, que todos os animais sentem dores. Então, meus amigos, entendamos que precisamos logo ir colocando em prática aquilo que já nos está sendo aconselhado e nos está sendo orientado pelo Criador. Eu quero ler agora com vocês alguns textos dos testemunhos. Porque a palavra de Deus diz, a lei e os testemunhos. Além da Bíblia, tem os testemunhos de Jesus, que é o espírito de profecia. O espírito de profecia você encontra em Apocalipse 19:10, que são o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então nós vamos ler agora exatamente o espírito de profecia, que alguns rejeitam, mas aí é um problema de cada um.
Nós estamos aqui para trazer a mensagem. Vai acolhendo, vai acatando aquele que quiser. Abra então, você que tem esse livro aqui, olha, está na tela para você, Conselhos sobre Regime Alimentar. Página 69, a gente lê assim: foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão ao corpo, ou estão com o corpo. Você entendeu que a reforma da saúde diz aqui, apenas inspirada aos testemunhos, que ela é o braço direito da obra. Ela é uma parte das mensagens angélicas. Ela faz parte do Evangelho eterno. E atenção, você que é pregador, você que é pastor da igreja que professa ser a igreja profética, mas que ainda come carne. Mais uma passagem na tela para você, ainda no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, agora na página 73. O Evangelho da Saúde tem hábeis advogados, mas sua tarefa tem sido dificultada porque muitos pastores, presidentes de campo e outros em posição de influência têm deixado de dar à questão da reforma de saúde a atenção que lhe é devida. Eles não têm reconhecido nela sua relação para com a obra da mensagem como o braço direito do corpo. Que profundo essa mensagem, meus amigos. Grave e gravíssimo. Essa mensagem aqui eu acho extraordinária, preocupante. Aqui está dizendo, está chamando de Evangelho da Saúde. A pregação sobre esse assunto de reforma de saúde é o mesmo que pregar o Evangelho. É o mesmo que pregar o Evangelho eterno, porque ela está ligada com as 3 mensagens angélicas. Eu vou colocar na tela novamente para você, para a gente acompanhar juntos, com calma aí. Aqui diz que o Evangelho da Saúde tem hábeis advogados. E eu espero que você que está assistindo esse vídeo seja um dos advogados desse assunto. Mas a sua tarefa tem sido dificultada porque muitos pastores, está aí de azul, olha, muitos pastores, presidentes de campo e outros em posição de influência têm deixado de dar à questão da reforma de saúde a atenção que lhe é devida. Eles não têm reconhecido nela sua relação para com a obra da mensagem como braço direito do corpo. Meus amigos, isso aqui é preocupante. Liderança, autoridades de igreja, a autoridade da igreja do Senhor, pessoas que foram colocadas com uma missão específica de preparar um povo para o céu. São pessoas que estão impedindo de a verdade chegar para estes leigos, para estes súditos do Senhor. Isso será cobrado. E eu espero que você seja um pregador da verdade, alguém que prega, inclusive, juntamente com a verdade dos 3 anjos, as 3 mensagens angélicas, eu espero que você também pregue reforma de saúde. Não só pregue, mas vamos tentar praticar. Vamos viver essas reformas. Louvado é o nome do Senhor. Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio que o homem subsista com produtos naturais da terra, verduras, frutas e cereais. Devem constituir nosso regime. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. A grande pergunta é se nós vamos voltar. Está você disposto a voltar ao desígnio natural? Está você disposto a ouvir a orientação do Mestre? Ele está dizendo, filho, é hora de voltar à alimentação original, ao regime original, para que você tenha saúde plena. Lembra da capa? A capa diz saúde total. Ainda é possível, mas depende de você, da tua decisão. Depende da minha decisão. Se nós aceitarmos o conselho daquele que não erra, da testemunha fiel, e voltarmos ao regime original de uma alimentação saudável, nós teremos uma vida longeva, uma vida longa e saudável. Por isso o título embaixo está, né? O título é esse. Reforma de saúde, o segredo para uma vida longa e saudável.
e, além de tudo, uma vida entre os salvos, uma vida de quem vai morar no céu. Vamos avançar então. Olha, ainda no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 382, diz: maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre o nosso povo uma obra que ainda não se fez. Aí de azul, leia comigo. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Você percebe que não é só uma questão física, como alguns dizem. Não, é só questão da saúde, é só do corpo, mas não implica na salvação. Tem alguns líderes dizendo isso, fazendo um trabalho do inimigo. Queridos, é motivo de a gente orar, jejuar, fazer campanha, porque é a liderança. Não são todos. Tem pessoas aí que estão trabalhando, afinco, ensinando, tudo bem. Mas tem uma parte das pessoas que já não ensinam mais e diz, não, olha, como eu te falei aqui, já falei nesse vídeo, um pastor na nossa igreja que chegou e liberou o irmão. Não, a questão de alimentação, não. O irmão ficou, tá aí, tá vendo? Eu vou comer tudo que eu quero. E come répteis. Em geral, come o que quer aí, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver com salvação. É salvação por um lado, isso aqui é só uma questão de quem gosta, quem quer. Não, meus amigos, vamos pensar direitinho quanto a isso. Eu quero continuar a leitura com você aqui. Vamos continuar aqui, aí de verde juntos. Está na tela para você, olha. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Oh, meu amado, isso aqui é muito solene, é delicado, é sério, é importante. Vamos levar em conta a mensagem do Senhor. Ele está nos convidando a voltarmos ao regime original, a sermos vegetarianos, a nos alimentarmos de frutas, verduras, legumes, cereais, nozes, termos uma vida simples, não nos alimentarmos para satisfazer a condescendência com a piada. Ah, mas eu gosto, eu quero porque eu gosto de sentir o sangue. Tem pessoas que chegam a falar, eu gosto de mal passada, a carne mal passada por sangue. Queridos, a pessoa está querendo comer é sangue. Sangue é vida, além de representar as mazelas. Além de representar as mazelas. A carne, ela tem, de fato, seu atrativo no paladar, porque o nosso paladar já está deturpado, já está viciado. Mas se nós buscarmos uma alimentação saudável, com jejum, oração, porque na verdade se você jejua um dia, dois, quando você for comer uma salada de fruta vai estar uma delícia. Experimente jejuar. E aí você vai perceber que jejuando toda semana, nosso paladar vai mudando. E aí depois de jejuar um dia ou dois, quem sabe, você vai experimentando, né? E você jejuar 2 dias, quando você encontrar uma saladinha, né? Você vai se banquetear. Vai ser uma delícia. Louvado é o nome do Senhor. Se nós fizermos isso, meus amigos, estaremos firmes na fileira dos salvos. Se nós não fizermos a reforma de saúde, está aí na tela de verde, vamos sair de entre o povo de Deus. Aqui, ó, muitos que são agora, só meio convertidos quanto à questão do comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. É uma questão de permanecer sendo o povo de Deus, para que não sejamos considerados como paias, voando ao vento, saindo da fileira dos salvos. Deus tenha misericórdia de nós. Agora vamos falar um pouco sobre bebidas, rapidamente para já ir encerrando o vídeo. Eu vou colocar na tela e você acompanha comigo. Olha, ainda no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 382, diz assim: o chá é venenoso para o organismo. Os cristãos devem deixá-lo em paz. A influência do café é até certo ponto a mesma da do chá, mas o efeito sobre o organismo é ainda pior. Sua influência é excitante e justo na medida em que ele eleva acima do normal, exaure e ocasiona depressão abaixo do normal. Também,
Os bebedores do chá e do café apresentam no rosto os seus vestígios. A pele torna-se pálida, tornando-se um aspecto sem vida. Não se lhes vê o semblante, o brilho da saúde. Não se vê no semblante dessas pessoas que consomem chá. O chá é um depressivo, café é um estimulante. O que é que está dizendo a profetisa aqui inspirada? Que tanto o café como o chá muda o estado natural da pessoa. E as pessoas que consomem chá ou consomem café, elas vão ser depressivas. E então vão ser dependentes de café ou de chá. E o Senhor orienta para que não utilizemos. Então, tanto o chá como o café, bebida alcoólica, tudo são refrigerante. O cristão não deve ingerir. Aliás, vale relembrar que somos o templo do Espírito Santo, ou devemos ser. Vamos continuar para nós já encerrando esse vídeo aqui. Temos mais só 2 informações. Aqui tem os 8 remédios, está na tela para você. Os 8 remédios de Deus ou os 8 amigos da saúde, como você quiser chamar, né? Os 8 amigos da saúde ou 8 remédios de Deus. O primeiro deles é a água. A água nós já sabemos que a orientação é tomar pelo menos 2 litros d'água. Eu sei que depende muito da nossa massa corporal, da atividade que fazemos, né? Mas também nós temos aí uma média de aproximadamente 2 litros por pessoa durante o dia, pelo menos. Aí vem o segundo ponto, a luz solar, de pelo menos meia hora por dia, pegar aquele sol benéfico, né? De um horário que não seja prejudicial à saúde. Terceiro é o ar puro. Você que geralmente está aí em áreas poluídas, precisa de vez em quando tirar um momento para ir para lugares onde tenha árvores, tenha oxigênio, ar puro, uma brisa mansa. O quarto remédio do Senhor é o exercício físico. Atenção, nós que temos a facilidade para estar trancafiado em escritórios, né, em estúdios e aí em salas de aula, às vezes esquece de fazer o exercício físico. Mas olha a orientação aqui, o quarto remédio para ter uma boa saúde é o exercício físico, caminhada, uma boa corrida, faz bem à saúde. O quinto remédio é o repouso. Repouso na hora certa, pelo menos 8 horas, dormir 8 horas toda noite, né? E isso é repouso saudável, é um repouso que vai ajudar na saúde. O sexto remédio é uma alimentação natural, é o que estamos falando hoje. Tem a ver com reforma da saúde, tá? É o que estamos falando hoje, é esse remédio de número 6. Aí vem o sétimo remédio, é a temperança. Temperança é equilibrar as coisas, não seja demasiado para mais nem para menos. E o último remédio é a confiança em Deus. Confie em Deus. Se Deus está mandando que sejamos vegetarianos, que tenhamos uma vida pautada na alimentação natural, vamos obedecer. Isso aqui está. Você encontra esses 8 remédios no livro Conselhos sobre Saúde. Conselhos sobre Saúde, página 55. E por último, vamos ler aí embaixo: se queres ser santo no céu, tem que vencer as falhas de caráter e ser santo primeiramente na terra. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 485. Meu amigo, eu quero encerrar esse vídeo fazendo um apelo a você. Eu sei que muitos irmãos, muitos amigos, gente boa, pessoas tementes ao Senhor, apenas estão desinformados. Tem muita liderança ensinando e pregando nos púlpitos da Igreja do Senhor que essa transformação, toda reforma, toda mudança que o cristão vai sofrer, vai ser só no dia que Jesus voltar. Deixa eu te falar uma coisa. Há uma orientação no grande conflito, e até na Bíblia, de que chegará um momento que a porta da graça vai se fechar. O verdadeiro cristão não vai mais pecar. Isso antes de Jesus voltar. O grande conflito chega a falar que os salvos deverão passar por um tempo aqui na terra sem intercessor no céu. É o período em que o intercessor Jesus Cristo sairá do santuário para trocar sua veste sacerdotal, mudar sua veste de advogado para uma veste de juiz. Nesse intervalo, nessa mudança, enquanto as pragas estão caindo, enquanto está acontecendo a angústia de Jacó, naquele meio tempo,
nós não temos intercessor. Então o povo de Deus não vai estar pecando mais. Ah, JR, isso está na palavra, nos testemunhos. Então entenda isso. Abandone o pecado conhecido enquanto há tempo. A questão da saúde, vamos começar a fazer essa reforma agora. O restante é com Deus. Ele irá te ajudar. Ele irá me ajudar também. E, aliás, tem um texto aqui, só para nós fecharmos, que diz assim, olha, está na tela para você aí, ó. Está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 167, e ainda está no Eventos Finais, página 203. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Venha cá, é o que diz a Bíblia, né? Quem é santo continuará se santificando. Quem é justo continuará a justificar-se. E quem é pecador continuará pecando. Então não tem esperança de mudança somente no dia que Jesus chegar. No dia que Jesus chegar, meu amado, o que ele vai fazer como transformação, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 em diante, o que ele vai mudar é a questão do corpo corruptível. Dessa carne corruptível vai ser transformada numa carne gloriosa, tal qual os mortos vão ressuscitar já incorruptíveis, diz 1 Tessalonicenses 4,17. Mas em 1 Coríntios diz que nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olho. Esse corpo corruptível se tornará num corpo glorioso incorruptível. Essa é a mudança. Não é mudança de caráter, não é mudança de hábito. Deus não vai interferir nessas questões de decisões que podem ser tomadas hoje, porque se ele fizesse isso para você, ele faria isso para todo mundo. Então, os salvos vão ser salvos porque decidiram buscar a salvação em Cristo e lutar por ela. Buscar as mudanças que Nicodemos recebeu como proposta. O nascer de novo é aqui, é agora e é antes de Jesus voltar. Por isso que em Gálatas, no capítulo 5, verso 24, a gente leu: os que são de Cristo já crucificaram suas paixões, já crucificaram seu eu, já crucificaram sua concupiscência, já deixaram seus prazeres, de atender seus prazeres carnais. Que Deus te abençoe. Olha, eu queria te pedir uma gentileza, sempre eu faço isso. Deixe teu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Faça um comentário, diga de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero mandar um abraço para você, aí para o teu estado, eu não sei onde você mora, mas um dia a gente vai se conhecer. Que Deus te abençoe. Agora vamos orar? Feche teus olhos, quero fazer uma oração por você. Soberano Senhor Jesus Cristo, ó bendito Pai, essa questão de reforma da saúde não é fácil, mas se o Senhor nos aconselhou, é porque é possível. Nos ajude, Pai. Nos conceda o seu Santo Espírito. Nós queremos ter uma boa saúde. Nós queremos a salvação. Nós queremos habitar com o Senhor em um lugar onde ninguém vai precisar morrer para que eu me alimente. Então me ajude a voltar à alimentação original. Quero lhe apresentar este amigo. Quero lhe apresentar esta amiga que ficaram até agora assistindo esse vídeo. Ó Pai, dê uma boa saúde para eles. Dê uma vida saudável para cada um deles. Perdoa nossos pecados e conceda-nos a sua salvação. Mantenha o nosso nome no seu livro, no livro da vida. Essa é a nossa oração. É o nosso pedido, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Em glória.